Paz do Senhor a todos os irmãos que encontram nos assistindo. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade de poder estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Nós estaremos dando continuação à explicação das lições referente ao segundo trimestre de 2020, tendo como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como já havíamos dito, estamos tendo o privilégio de estudarmos um trimestre bíblico, onde estamos abordando a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje estaremos dando continuação ao segundo bloco desse trimestre, proposto pelo nosso comentarista. Primeira lição, ela trabalha no primeiro bloco, com a parte introdutória, introdução, data da epístola que foi abordada no domingo passado, e hoje estaremos dando início ao segundo bloco deste estudo, que vai retratar, abordando aí a parte doutrinária dessa epístola. A lição hoje é a lição de número 12, ou melhor, a lição de número 2, tendo como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Os irmãos que nos acompanham e não possuem a lição, eu quero deixar para vocês estarem compartilhando aí o textual. Encontra-se Efésios capítulo 1, versículo 3, que nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Os irmãos poderão depois estar lendo a leitura bíblica em classe, que encontra-se nos seguintes textos: Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e versículos 9 ao 14 do primeiro capítulo dessa epístola. Então hoje nós estaremos estudando esta lição, e eu quero aqui também, desde já, estar apresentando os nossos irmãos que vão estar participando, explicando aí os tópicos relacionados ao que foi proposto na lição de número 2. Está conosco o superintendente da Escola Bíblica Dominical da Congregação do São Joaquim, da Regional Sarzedo, nosso irmão Michelson, a irmã Ana Paula e o diácono Wagner, que são professores aqui da subsede. Então nós estaremos estudando acerca dessa sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Um mistério que outrora estava oculto na soberania divina, e Deus, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a revelar ao apóstolo. Que mistério era esse? Que profundidade que estava oculta em Deus, agora passa a ser revelado diante do apóstolo, a conhecimento daquela igreja, para servir de edificação, consolo, para que essa não viesse a perder jamais a esperança pelo qual havia sido instituída, Igreja do Senhor. E é acerca disso que nós vamos estar tratando agora. E eu quero, desde já, convidar aqui o nosso irmão Michelson a estar tendo a liberdade de estar nos comentando o primeiro tópico da lição, que fala acerca da doxologia dessa epístola, esse cântico que é presente, trazendo essa revelação a ser hoje presente através da minha vida, da sua vida, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor seja com todos os irmãos, que a paz do Senhor possa alcançar cada um de vocês. O tópico que se trata aqui, o primeiro ponto, que é a nova posição em Cristo, ficou dividido pelo comentarista em 3 subtópicos: a doxologia, ou doxologia, as bênçãos espirituais e a nova condição.
para melhor entendimento, é interessante nós entendermos essa estrutura, porque o comentarista, quando organiza as ideias aqui, nós percebemos que 3 perguntas nos ajudará a entender o primeiro ponto aqui. As 3 perguntas são: de quem, o que e como. De quem, o que e como. Nós percebemos que na introdução do primeiro ponto, ao falar da nova posição em Cristo, o comentarista diz o seguinte: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ou seja, aqui ele já apresenta de início que havia uma condição antiga em que se encontrava o homem, e quando eu digo homem, eu estou se estendendo à pessoa humana, à humanidade em si. Havia uma condição de perdido, uma condição de perdição. Não é à toa que o próprio apóstolo, quando escreve aos Romanos, ele deixa bem claro dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, qual que era a condição antiga? A condição de perdido. Essa era a condição do passado. A condição de perdidos e condenados à morte eterna. E aí, o comentarista continua dizendo assim: mas por sua infinita graça, Deus, dando a origem da onde sai a nossa esperança, Deus nos outorgou, ou seja, Ele entregou aquilo que era dele, aquilo que fazia parte dele, Ele nos entregou, nos concedeu, nos autorizou de alguma forma a fazer parte daquilo. Nos outorgou em Cristo Jesus o privilégio da salvação. Privilégio por quê? Porque a salvação, apesar de que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos, nem todos seguirão esse caminho. Existem condições, nós vamos tratar aqui nesse tópico. E por que privilégio? Porque alguns participarão desse privilégio. Não pela vontade dele, porque a vontade dele é que todos participem. Mas muitas pessoas ignoram. E por isso passa a ser privilégio de alguns. Então nós temos que nos alegrar quando nós podemos dizer que somos salvos em Cristo, porque participamos desse privilégio. E eu fico olhando aqui para o texto da Bíblia Sagrada, quando o comentarista utiliza para comentar o primeiro capítulo, quando ele utiliza o termo doxologia, parece que ele estava justamente trazendo a alegria de participar disso. Porque o que é doxologia? Ou doxologia? Porque nós não somos especialistas em grego, mas a palavra corretamente, a pronúncia dela não vai ter o guia como o nosso português. Mas doxo de glória, guia de palavra. Então, quando nós olhamos para o texto das Escrituras Sagradas, o texto de Paulo, nós percebemos que no versículo de número 2 ele cumprimenta, e no versículo de número 3, que é parte da lição de hoje, ele começa a enaltecendo, trazendo glórias ao Senhor, quando ele diz assim: olha, bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou. Ou seja, e aí ele vai falando sobre essas promessas e ao mesmo tempo glorificando a Deus, porque ele estava tendo a revelação do próprio Deus, da parte de Jesus Cristo. E quando nós lemos esse texto, parece que o apóstolo fica tão magnificado, fica tão impactado com isso aqui, com a revelação que ele estava recebendo e agora transformando em carta, ele fica tão magnificado que ele enaltece o nome do Senhor.
ele glorifica o nome do Senhor em primeiro lugar. Assim que ele cumprimenta os irmãos na carta, ele começa a glorificar o Senhor pelo aquilo que ele ia trazer de revelação à igreja. Porque é isso que nós temos que entender, que o nosso Senhor, por nos dar o privilégio da salvação, é motivo de nós alegrarmos, de nós glorificar o nome dele, de nós enaltecermos o nome dele e dizer: Senhor, bendito seja. Então, quando você vê um crente, numa aplicação bem clara para as congregações, quando você vê um crente dando glória a Deus, rendendo graça a Deus, não se espante com isso. É porque ele está entendendo que ali ele é um privilegiado por participar disso. Porque ele é um privilegiado por participar dessas sublimes graças, dessa sublime graça, dessas bênçãos espirituais. E aí, eu fiz aqui as 3 perguntas para nos ajudar a compreender. Eu digo: quem? É logo o que fala ao início. Quando ele enaltece o Senhor, quando ele glorifica o Senhor, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, graças ao Todo-Poderoso, ele está trazendo aqui a origem da onde vinham essas bênçãos dos participantes dessa nova posição em Cristo. Então, do que ele está dizendo aqui? No primeiro tópico. O primeiro tópico está dizendo, primeiro, que o apóstolo Paulo está enaltecendo ao Senhor, que aplicando nós também podemos enaltecer por esse mesmo motivo, e ao mesmo tempo nos trazendo a origem. Quem é aquele que nos outorgou, nos concedeu? Ele, o Deus, o bendito, o Todo-Poderoso. É Ele que é a origem dessas bênçãos que nós somos participantes, que nós podemos, pela sua infinita graça, participar. É Ele. É quem? É Deus, Pai Todo-Poderoso. E aí, no subtópico 2, ele, depois de glorificar, depois do comentarista falar sobre esse enaltecimento que o apóstolo Paulo traz na carta, sobre esse louvor de glória, esse louvor de referência, trazendo quem é o autor, quem é a origem dessas bênçãos, ele começa a enumerar essas bênçãos. O mais interessante é que ele começa a enumerar essas bênçãos da qual nós somos participantes. E aí vai algumas observações. A primeira delas, que essas bênçãos, quando o texto da Escritura Sagrada nos fala sobre ela, lá no versículo de número 3, bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Perceba que o verbo abençoar, ou seja, as bênçãos que ele enumerar depois na carta, ele nos abençoou. O verbo aqui está no particípio passado. Ou seja, essas bênçãos já foram plenas, já foram completas. Essa obra já está finda. Ela já está o pacote pleno. As bênçãos já estão à disposição. Ele não vai preparar no tempo futuro. Diz que ele já nos abençoou no particípio passado. Essas bênçãos já estão completas. E quais bênçãos é essa? E aí no tópico 2, no subtópico 2, quando fala das bênçãos espirituais, ele começa a falar, enumerar essas bênçãos. Trazendo o primeiro, comentarista traz a observação que essas bênçãos são espirituais. Não materiais, mas espirituais. E aqui eu vou deixar uma pergunta para os irmãos que quiserem comentar depois lá no vídeo, sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E a pergunta fica, onde são os lugares celestiais? Depois você tenta responder lá no comentário. E que bênçãos são espirituais? Que bênçãos podem ser consideradas espirituais? Aí você pode responder lá no comentário. Mas a observação aqui está falando sobre as bênçãos espirituais
espirituais provenientes dos lugares celestiais. Irmãos, perceba uma coisa. A igreja de Cristo é uma igreja, a característica da igreja de Cristo é uma característica de ser espiritual. É um corpo espiritual de Cristo. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Por mais que muitas das vezes nós podemos, às vezes, usufruir de certas benesses materiais, mas nós nunca devemos esquecer que a igreja de Cristo, ela é espiritual, invisível, e ela é espiritual. E, portanto, nos exige também, para sermos participantes dessas bênçãos espirituais, também entender o que é ser espiritual. Não tem como servirmos a Cristo Jesus e queremos sermos participantes dessas bênçãos espirituais se não sabemos o que é ser espiritual. E esse que é um dos grandes desafios da igreja no século 21. É muitas das vezes se esquivar de se tornar uma igreja carnal, uma igreja preocupada com as coisas materiais a tal ponto de se esquecer de falar a nossa morada, a nossa verdadeira morada. De esquecer de pregar o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque ela passa, pastor Paulo, prezados irmãos, a achar que as coisas são materiais, não são espirituais. Então, irmãos, a primeira bênção, a maior delas, que é o privilégio da salvação, ela é integralmente espiritual. E assim como tal, todas as outras bênçãos que acompanham também são espirituais para uma igreja espiritual. Carne não entende isso aqui. Carne fica de fora disso aqui. Carne perece e fica aqui. Para participar disso tem que ser espiritual. E que bênçãos espirituais são essas? E aqui a própria carta enumera essas bênçãos. Uma delas é quando a Bíblia diz, lá no versículo de número 4, do capítulo de número 1, versículo de número 4, primeiro ela começa nos falando sobre a eleição para sermos santos. Essa é a primeira bênção espiritual. Nós fomos eleitos para sermos santos, para sermos separados. É o que diz as Escrituras Sagradas. E o que é ser eleito? Ora, ser eleito é ser escolhido. É semelhante ao sufrágio que nós vamos, todo 4 em 4 anos, vamos lá eleger alguém lá na política. E aí eu estou dando só um exemplo. Assim como nós escolhemos alguém para fazer alguma coisa, isso é eleição. Deus nos elegeu para sermos santos. Ou seja, Ele nos escolheu. Foi escolha dele para que nós fôssemos santos. Santos, separados. Separados. E aí tem a segunda, que diz assim: Ele nos elegeu para sermos santos e nos predestinou. Ou seja, nos deu um destino prévio. Previamente, Ele nos deu um destino para sermos filhos. Ou seja, se a igreja de Cristo tem um destino previamente determinado, significa que a igreja de Cristo não é uma igreja que está perdida ao léu, jogada ao léu. Deus já nos deu um destino para seguir. Um destino prévio. E qual destino é esse? Sermos filhos. Porque até então éramos criaturas somente. Mas depois que Ele nos elegeu, Ele também nos predestinou, nos deu um destino.
Quem segue um destino percorre um caminho, não está perdido. Não está suscito a ficar rodeando ao meio, sem saber para onde vai. A igreja não é assim. A igreja tem um destino prévio. Esse destino é ser filho. Nós podemos dizer assim, Pai, nas nossas orações, porque Ele passou a ser o nosso Pai, porque nós passamos a ter a condição de filhos. A outra bênção espiritual é que Ele nos fez agradáveis para si. Que coisa maravilhosa! É Deus agradar. É Deus nos tornar agradáveis. E quando eu ouço essa palavra agradável, eu lembro quando a Escritura Sagrada fala sobre cheiro suave. Parece que quando nós somos participantes, somos espirituais, participamos do privilégio da salvação, estamos seguindo este caminho que Ele nos destinou previamente. Parece que o Senhor olha para nós e sente, pastor Paulo, um cheiro suave, porque está agradável a Ele. Nós somos agradáveis a Ele. A outra, Ele nos fez agradáveis. Ele remiu por seu sangue. Ou seja, Ele nos comprou. Perdoou os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Agora podemos dizer que os nossos pecados foram perdoados. Por quê? Porque Cristo Jesus nos remiu por meio do seu sangue. Essa é uma grande bênção espiritual. Outra, Ele acolheu-nos por sua vontade redentora. A palavra acolhimento, a palavra acolher, o verbo acolher traz a ideia de trazer para próximo dele. É como se Deus dissesse assim, olha, eu vou te dar uma bênção espiritual. Qual é? Essa, de que você estava distante de mim. Agora eu trago você para próximo de mim. Outrora você estava distante, você estava perdido, como um pródigo. Mas agora você foi acolhido, você está próximo de mim. A palavra, o verbo acolher, traz a ideia de trazer para próximo dele. Acolheu por sua vontade redentora. Outra bênção espiritual, revelou-nos a palavra da verdade. Por quê? Porque, irmãos, se você não for espiritual, e ser espiritual é assumir a condição de intimidade com o autor da palavra, porque a Bíblia tem vários escritores, mas o autor é aquele que inspirou a palavra, que é o Espírito Santo. E se o autor é o Espírito Santo, para entender essa palavra, é importante ter intimidade com o Espírito Santo. Então você pode, às vezes, ir buscar conhecimento, é maravilhoso, e nós recomendamos que assim o faça. Nós devemos fazer, mas se você cavar conhecimento, somente o conhecimento terreno para entender a palavra, você pode ter um título de filósofos doctor, PhD, e você não vai conseguir entender essa palavra. E às vezes aquele que assina com o dedo, porque ainda não aprendeu a assinar escrevendo, quando fala assim, vou assinar por extenso, você tem que... Às vezes esse consegue ter mais êxito em entender com excelência essa palavra do que aquele que frequentou as maiores faculdades. Mas você sabe por quê? Porque a este, que é espiritual, Deus revelou a palavra da verdade. Por isso, muitas das vezes, o Senhor fala
quando ele vai trazer uma parábola, ele fala muitas das vezes, ele dá deixa dizendo, olha, para vocês eu explico assim. Quer dizer, muitos não vão entender isso aqui. Porque primeiro tem que o Espírito Santo convencê-lo da verdade, revelar a verdade para ele, para que ele possa, sendo espiritual, compreender a verdade da palavra. E aí disse mais, revelou-nos a palavra da verdade, e aí vai mais uma bênção. Selou-nos, e olha para você ver como está conectado com a bênção anterior. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, deu critério de verdade, selou-nos, nos deu garantia como penhor, selou-nos. A igreja é uma igreja espiritual cujo Espírito Santo faz parte dela. E aqui fica bem claro do que se trata. Primeiro nós respondemos no primeiro subtópico, quem? Qual era a origem? Da onde vinha essas bênçãos espirituais? Agora nós estamos falando do quê? Que bênçãos espirituais são essas? Eu elenquei aqui as 7, para você compreender melhor. E agora, no terceiro subtópico, ele fala de como. Como se atinge essa nova condição, que é esse subtópico, essa nova condição em Cristo. Bom, a própria expressão, a nova condição em Cristo nos dá a pista. Se você ler o texto das Escrituras Sagradas, você vai perceber que em todas as cartas do apóstolo Paulo, por 164 vezes, o apóstolo Paulo traz a repetição em Cristo. Só neste texto da carta de Efésios, carta aos Efésios, está repetido 10 vezes a expressão em Cristo. É como se o apóstolo Paulo, porque quando nós repetimos muito uma coisa, pastor, é porque nós queremos que ela fique fixada, que ela não seja esquecida. E aí parece que o apóstolo Paulo deixa bem claro, quando ele repetidas vezes, ele diz, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Como se alcança essa nova condição? Como ser participantes dessas bênçãos espirituais? Só tem um jeito, em Cristo. Em Cristo. É em Cristo que nós saímos da condição antiga de trevas e vamos para a luz. É em Cristo que nós saímos da condição de perdidos e pródigos para a condição de achados pela verdade. É em Cristo que nós saímos da condição que nos é dada pela morte para irmos em direção à vida. É em Cristo. Este é o grande segredo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui, para terminar esse ponto, eu quero retornar àquilo que o apóstolo Paulo disse: bendito seja o nome do Senhor, por nos fazerem participantes dessas bênçãos espirituais. Amém. Que bênção, né? Interessante que o apóstolo Paulo, que foi bem explicado aqui pelo nosso irmão Michel, quando ele começa a adorar a Deus, essa revelação que hoje até ele mesmo entendia se fazer parte, e nós vemos a expressão da Trindade divina, aonde na Trindade já começa a ser expressado, revelado esse mistério que estava oculto em Deus. Deus Pai, Paulo, ele é nítido, claro, ao falar que ele nos elegeu e nos predestinou para a adoção de filhos. Deus Filho, ele nos resgatou, ele nos redimiu, nos deu essa possessão, essa herança de hoje
estarmos eleitos em Deus, sermos também participantes de toda aquela glória, mistério, bênçãos que o Pai havia revelado, agora Ele compartilha com a igreja. Por isso a Bíblia nos fala que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o Deus Espírito Santo, conforme foi bem também comentado, e até um dos subtópicos da lição, nós recebemos a questão da herança, ou melhor, do selo, a garantia, o penhor de termos essa certeza que não estamos só nessa caminhada até a volta do Cordeiro. Então é um mistério que hoje eu e você fazemos parte para a honra e glória do nome do Senhor. Agora vamos estar vendo também o tópico 2, que vai estar sendo tratado pela nossa professora irmã Ana Paula, onde vai estar abordando aí uma vida cristocêntrica neste mundo. Pai do Senhor, os irmãos presentes, aos que nos assistem por meio dessa transmissão, que a paz do Senhor também esteja no teu coração. Uma vida cristocêntrica neste mundo, uma vida onde Cristo está no centro. Se Cristo está no centro da minha vida e na tua vida, meu irmão, nós sabemos que ser santo não é uma opção, é uma ordenança. Porque o Senhor bem disse, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. A introdução do segundo tópico. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Nós sabemos que quando o homem ele peca, Deus ele não foi pego de surpresa. Uma vez sendo seres humanos criados, dotados de livre-arbítrio, Deus ele criou o ser humano com a possibilidade de pecar e não com a necessidade de pecar. Deus sendo onisciente, sabendo dessa possibilidade, Deus ele traça um plano, ele projeta um plano esse mencionado até mesmo pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19 em diante, que nos diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, do qual, na verdade, em outros tempos conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas ele é revelado nesses últimos tempos por amor de vós. Nós vemos que Deus ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Sendo ele onisciente, sabedor de todas as coisas, ele projetou ainda antes da fundação do mundo um plano para a remissão do nosso pecado. Então Cristo ele é esse plano de remissão. Cristo ele é a nossa justificação. Nós sabemos que uma vez esse pecado adentrando ao mundo, essa imagem ela foi seriamente danificada, mas ela não foi totalmente destruída. Mas há um mistério nesse plano de Deus que nós vamos ver no primeiro subtópico, a revelação do mistério, que nos diz assim no primeiro subtópico: a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta dos santos em Deus. Nós vemos um ponto importante que Paulo menciona esse mistério que o Senhor Jesus Cristo revelou a ele agora também transmite aos santos. Não era um mistério que a faculdade, a mentalidade humana era capaz de discernir. Não era um mistério que era descoberto através de pistas ou através de enigmas, mas era um mistério divino que estava oculto com Deus, que ele havia ocultado os santos do antepassado, mas havia revelado aos santos do presente século e à sua igreja também. Como Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, 26, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, aos santos do primeiro século. E que mistério era esse? Um dos pontos importantes que nós vemos com base nesse mistério está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um ponto importante desse mistério oculto agora revelado, não só aos irmãos da igreja, aos Efésios, mas também à igreja do presente século, é que Deus havia projetado o meu plano e o teu plano de salvação. Há muitos que falam que o que seria de nós, gentios, se os judeus tivessem aceitado aquele Cristo que veio? O que seria de nós, o que seria da nossa salvação? Não, meu querido. A nossa salvação já estava projetada antes da fundação do mundo. Deus ele já havia providenciado um cordeiro, o próprio Cristo. Através do seu sangue, ele nos justificaria diante dele. Não apenas judeus, mas também gentios. E nós vemos que esse mistério, ele é falado também a Abraão. Quando Deus ele chama a Abraão, ele fala que, olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de salvação que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, havia traçado, não era só para o povo judeu, mas é para os gentios também. Era para nós também. Então nós vemos um ponto tão maravilhoso que Deus ele escolhe Abraão, sim, porque era necessário ele escolher um povo para que ele viesse colocar em prática o seu propósito, a sua primeira promessa que ele havia feito no jardim. Quando o homem ele peca, Deus havia falado que havia criado um plano de redenção, um plano de remissão para a nossa vida, que era o cordeiro. E esse cordeiro, conhecido como a semente da mulher, ele seria manifesto nos tempos em que Deus estabelecesse. E nós vemos que essa semente da mulher, ele descendeu dos descendentes de Abraão, aquele que Deus havia escolhido. Deus escolheu sim Abraão, Deus escolheu sim os descendentes de Abraão, para que o seu filho viesse através desses descendentes. Deus escolheu a nação de Israel para que Israel servisse de exemplo de conduta moral, para que levasse as demais pessoas a reconhecer Deus, para que levasse as demais nações a Cristo. Israel, ele falhou nessa fidelidade, mas Deus ele não falhou no seu plano de redenção. Nós vemos isso que através agora do Evangelho de Jesus Cristo, eu e você somos alvos desse propósito, somos alvos desse mistério que foi ocultado lá nos antigos, mas foi revelado nos primeiros séculos. Então nós vemos que agora todos nós, não só gentio, mas também judeu, temos a oportunidade de justificação, temos a oportunidade de remissão. Nós sabemos que esse ato de comunhão, ele foi quebrado no jardim. Deus ele criou o ser humano para se relacionar com ele, para ter intimidade com ele. O homem, mediante as suas escolhas, ele quebra essa comunhão. Mas esse plano de reconciliação já estava traçado antes mesmo da fundação do mundo. E nós vemos que esse plano de Deus, ele foi cumprido na plenitude, um dos propósitos divinos foi cumprido, a parte dele na plenitude dos tempos. Como fala Paulo, revela que o plano divino é convergir em Cristo todas as coisas. Nós vemos que Cristo ele é o autor da vida, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele estava presente no ato da criação. E nós vemos que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos mesmo a presença desse autor da criação, quando ele, em um dos seus milagres, nós vemos quando Cristo ele vem andando por cima das águas, nós vemos o controle que ele tinha a respeito da gravidade, nós vemos quando ele parava as tempestades, os grandes ventos, nós vemos o controle que ele tinha sobre o cosmos, nós vemos que um dos milagres, quando o barco ele chega bem próximo da beira-mar, onde estava no meio, açoitado por causa das ondas, pausado, não conseguia sair do lugar, e Jesus Cristo, ele manifesta esse milagre, fazendo com que o barco chegasse rapidamente à margem. Nós vemos que ele tem um controle do tempo, então ele também é o Criador, ele também estava presente, através de tudo
que existe, toda a existência foi por meio de Cristo. Então, assim como Paulo fala que o plano divino é convergir todas as coisas a Cristo, sendo Ele, então, o autor dessa criação. E nós vemos que Paulo ele menciona que Romanos 14, no capítulo 11, que todas as coisas irão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Que assim como Cristo ele é o cabeça da igreja, ele será também o cabeça do universo. Ele fala, porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua confessará que eu sou Deus. Nós sabemos que a consequência desse pecado humano trouxe uma degradação, não só no reino animal, não só no reino vegetal. A terra ela foi amaldiçoada por causa do pecado humano. Mas nós vemos que temos uma promessa em que o Senhor restaurará toda essa perfeição da qual Ele havia criado desde o princípio. Nós vemos que esse tempo em que o Senhor fará essa restauração, como fala aqui na plenitude dos tempos, ou até mesmo escrito na dispensação, ou na administração da plenitude do tempo, que é dispensação. É o modo divino que o Senhor ele tem de relacionar-se com a humanidade em diferentes períodos da história. Nós sabemos que Cristo, ele veio nessa plenitude dos tempos, como fala em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas ainda há um plano, ainda há um término nesse projeto divino. Deus ele havia projetado, desde lá antes da fundação do mundo, a respeito desse projeto de remissão. A parte desse projeto veio se cumprir, né, nos primeiros séculos, como nós bem conhecemos, relatado pelos evangelistas. Cristo veio, o projeto veio, mas ainda nós, agora igreja do século XXI, aguardamos essa restauração total que Deus ele fará. E nós vemos aqui que essa restauração, quando Cristo ele veio, ele não veio no nosso tempo, Cronos, que é um tempo cronológico, mas ele veio no tempo de Deus, que é o Kairos, que significa momento certo, tempo oportuno. Ainda que tanto demorou essa promessa se cumprir, Deus ele cumpriu. Ainda que Israel ele falhou na sua fidelidade para com Deus, de levar as demais nações até mesmo a exaltar o nome de Deus, Deus ele não deixou de cumprir o seu plano que ele havia projetado antes da fundação do mundo. E nós vemos que esse tempo, Kairos, de Deus, ele ainda vai se cumprir. Como eu havia falado, que assim como Cristo ele é o cabeça da igreja, ele também será o cabeça do universo. Há um tempo determinado lá no céu, em que Deus restaurará todas as coisas. E Paulo também, ele nos convida a dar louvor à sua glória. Glorificar como? Nós vemos que o povo de Israel, eles creram. Ainda que muitos deles tenham rejeitado o Messias que veio, mas Paulo ele fala que eles creram na promessa. E ainda que alguns deles ainda estão esperando, eles ainda não creem no Messias que ainda vai vir. Então ele convida a essa exaltação, a essa grandeza, a esse louvor e glória do nome do Senhor ao judeu porque creram na promessa, a nós gentios porque o plano de salvação e remissão para os nossos pecados já estava estabelecido antes da fundação do mundo juntamente com o povo judeu. Ambos por sermos herdeiros da mesma promessa. Então, Paulo ele leva os irmãos a glorificar o nome do Senhor. E não através somente de palavras, mas através de ações também. Nós, Igreja de Cristo, temos que levar a imagem de Cristo a esse mundo decaído. Nós, como Igreja de Cristo, não somos irmãos da Igreja de Éfeso, mas aos irmãos da Igreja da atualidade também do século XXI. Nós vimos que quando João, pela revelação do Senhor, ele começa a escrever o Apocalipse, ele começa a falar que ele viu 7 castiçais, e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste comprida. Esses 7 castiçais simbolizavam as 7 igrejas da Ásia Menor. E o que ele via entre esses 7 castiçais? Cristo.
Então, a nossa vida, meus irmãos, quem tem que estar no centro dela é Cristo. Quem tem que estar no meio da igreja é Cristo. Esse mistério foi revelado, esse plano de salvação ele foi estabelecido. Como bem disse o nosso irmão Michel, Deus ele quer que toda a humanidade venha se convergir a Cristo. Ele teve um plano de salvação para todos. A palavra do Senhor fala em Ezequiel, no capítulo 18, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas aí vai caber a cada um da sua livre escolha, se quer essa salvação ou não. E se querer, não é a nossa escolha, não é o nosso modo de viver, mas é o modo de viver dele. Eu assim agradeço a oportunidade e passo a palavra ao pastor. Amém, irmãos. Esse assunto é muito profundo e oxalá queira Deus que a igreja viesse a ter essa conscientização pela qual veio ser instituída. Que pena que muitos não valorizam este trabalho, a oportunidade de poder estarmos ainda a tempo estudando a palavra de Deus. Certo é que Deus, através das nossas vidas, Ele compartilha conosco para cumprirmos um desses deveres a nós impostos. Deus me criou, querido, para que voltássemos a nossa adoração a Ele, pois somente Ele é digno de toda honra e toda glória. E agora revela através de nós, Igreja do Senhor Jesus, coluna e baluarte da verdade. Tem a firmeza, a verdade em mãos, para que essa verdade não fique somente conosco, mas que possamos cumprir o nosso papel, nosso dever, até que Ele venha nos arrebatar e compartilhar dessa graça com o pecador. Estamos caminhando para o final da lição de número 2, aonde estaremos agora compartilhando aí do terceiro tópico, sendo comentado pelo nosso professor Diácono Wagner, que vai estar abordando o tema o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Eu agradeço a oportunidade, esse privilégio. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz por essa oportunidade. Foi me dada a oportunidade de estar falando desse assunto aqui tão importante, irmãos, que fala assim: o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. E desde já gostaria de falar com os irmãos os 4 aspectos que o Espírito Santo ele tem em nossas vidas. Veja bem, o Espírito Santo ele firma o crente e ajuda a perseverar na fé. O Espírito Santo ele unge o crente para revesti-lo de poder para estar fazendo a sua obra. O Espírito Santo é o selo oficial da possessão de Deus, é a nossa marca. O Espírito Santo que em nós habita é um penhor, é uma garantia de uma vida melhor em Cristo. Então eu entendo que o Espírito Santo ele desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. E para aprofundarmos mais nesse assunto, gostaria de falar um pouco desses 2 subtópicos: o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo diz assim, olha: aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o Espírito Santo. No momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, irmãos, quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Aí nós vamos ver em João 16, 7 e 8. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo.
Mas convence quem? Convence a criatura. Marcos 16,15, que diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E quando, irmão, essa criatura aceita a palavra de Deus e se arrepende, sabe o que acontece com ela? Vamos ver em João 1,12, que diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos, para serem chamados filhos de Deus. Então, essa pessoa recebe o selo do Espírito Santo e passa a ser propriedade de Deus. Oh, aleluia, né, irmãos? E nós, irmãos, nós temos esse privilégio de sermos propriedades de Deus. Oh, aleluia, né? Glória a Deus. Mas vamos entender um pouco aqui o que é o selo. Veja bem, o selo antigamente era uma marca que poderia ser feita através de um anel real, ou que poderia servir para fechar cartas ou registro da lei. Quem tinha esse selo tinha autoridade, e ninguém sob o seu domínio poderia descumprir, alterar ou adiar aquele mandato. Veja bem, irmão, para entendermos melhor, gostaria de dar 2 exemplos. Nós temos José. José era um simples prisioneiro. Ele era um simples judeu. Ele não tinha serventia nenhuma para o povo do Egito. Mas veja bem, irmãos, um dia José interpretou o sonho do faraó. E Deus mostrou para Faraó que José era diferente, que José era sábio, que José tinha pleno conhecimento. Tanto que o próprio Faraó diz: não encontrarei em lugar nenhum um homem com o Espírito de Deus como José. E de repente ele pegou o seu anel, que tinha o selo real, e colocou no dedo de José. E José naquele momento se transformou em uma simples pessoa no governador do Egito. Ele partiu desde então até a autoridade. Temos também um exemplo de Jezabel. Jezabel escreveu cartas para matar Nabote. Até aquele momento, aquelas cartas não tinham serventia nenhuma. Mas desde o momento em que ela pegou o anel real, com o selo real, e carimbou aquelas cartas, aquele pedido virou uma ordem e Nabote foi morto. A gente vê aqui o quanto o selo era importante na época. E quando olhamos no sentido espiritual, vemos que é ainda mais profundo. Podemos ver que João, em Apocalipse, ele viu o Senhor sentado no trono. Ao lado do Senhor tinha um livro escrito por dentro e por fora. E este livro estava fechado, estava selado com 7 selos. E de repente levantou-se um grande anjo, um anjo forte, que disse assim: mas quem será digno de desatar esses selos? Quem será? E ele mesmo respondeu: ninguém. Ninguém nos céus, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra tem autoridade para desatar esses selos, nem mesmo para olhar para este livro. E a palavra fala que de repente João se entristeceu, João chorou, João perdeu as esperanças por achar que ninguém tinha aquela capacidade de desatar os selos. Mas eis que levantou um ancião e disse assim: João, não chores, porque existe um homem que pode desatar estes selos, e este homem é o leão da tribo de Judá. Este homem é a raiz de Davi. Este homem é vitorioso. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E eu digo mais, e ele tem toda a autoridade
tanto na terra como nos céus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E desde já, irmãos, gostaria de pedir uma coisa. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos todos com uma necessidade em comum, com uma batalha em comum. Então eu lhe peço, não peça para aqueles que não podem fazer nada, não perca o seu tempo pedindo para qualquer um. Peça para aquele que tem toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o selo do Espírito Santo é a nossa marca. E eu digo para os irmãos que ninguém no céu, nenhum anjo, ninguém nesta terra, nem debaixo da terra, tem autoridade para arrancar este presente que o nosso Senhor nos deu. Oh, aleluia! E ela não é somente uma marca, ela também tem um papel fundamental de regenerar, de purificar e de santificar o pecador. Aleluia! E para terminar este subtópico, gostaria de falar aqui também, que diz assim: e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Dois pontos importantes que eu gostaria de falar com irmãos nesta palavra, que é o relacionamento e o fruto do Espírito Santo. O relacionamento, Deus, antes de ser um Deus de regulamento, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Podemos ver a história de Maria e de Marta. Podemos ver que Marta estava preocupada com os afazeres domésticos. Mas Maria não. Maria estava preocupada em escutar a Jesus, em falar com Jesus, em ter um relacionamento com Jesus. Oh, aleluia! E quando as duas se juntaram, Jesus disse assim: eis que Maria escolheu a melhor parte, do qual não poderá ser tirada. Oh, aleluia! E este outro ponto é o fruto do Espírito Santo. Veja bem, irmãos, o fruto do Espírito Santo revela o caráter do cristão em Cristo. Oh, aleluia! Veja bem, em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, olha: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Veja bem, irmãos, aqui Jesus está dizendo, ó, não somos o que dizemos, mas nós somos o que fazemos. Guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Não somos o que dizemos, mas somos o que fazemos. Não adianta você falar muito bem se você não fazer a obra do Senhor, se você não viver a obra do Senhor. Tudo aquilo fica em vão. Você precisa viver o Evangelho, você precisa participar do trabalho, das coisas do Senhor. E agora o segundo tópico diz assim, olha: o penhor da nossa herança. O termo grego arbon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou para garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo.
Veja bem, irmãos, Paulo aqui está dizendo que já foi pago a primeira parcela, que já somos propriedades de Jesus Cristo e que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Outra comparação interessante é quando comparamos o penhor com uma aliança de noivado. Veja bem, quando você faz uma celebração de noivado, ali você reúne vários testemunhas. E durante aquela celebração, o noivo pega a aliança, coloca no dedo da noiva. E ali fica a garantia, fica a promessa de que breve ele irá se casar com a noiva. Então, a aliança de noivado é a garantia, é o penhor de que ele breve virá para casar com ela. E Jesus Cristo conosco não foi diferente. Veja bem, irmãos, Jesus Cristo nos amou, nos separou, nos libertou, nos salvou, e Ele deixou conosco o Espírito Santo, e em breve Ele virá para buscar a sua noiva, Ele virá para buscar a sua igreja. Oh, aleluia! E para dar a continuidade, diz assim: tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Veja bem, irmãos, aqui o comentarista está dizendo que se você tiver o Espírito Santo na sua vida, você tem a salvação garantida. Mas como eu sei que eu tenho o Espírito Santo, que ele não saiu de mim nesse momento aqui, em que eu me convenço, quando eu me convenço do pecado, da justiça e do juízo, quando eu sei que aquilo vai me fazer mal, quando eu sou tocado pelo Espírito Santo, aí eu sei que o Espírito Santo, ele está me fazendo gemer com gemidos inexprimíveis. E veja bem também, irmãos, olha aqui, está dizendo, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Nós podemos ver aqui que Jesus Cristo, ele fala claramente aqui em Mateus capítulo 24, 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo que independente da situação, independente do seu momento, você não pode se acomodar, você não pode desanimar, você não pode parar, mas você tem que perseverar até o momento em que Cristo virá buscar a sua igreja. Precisamos também estar sempre cheios do Espírito Santo, precisamos nos encher continuamente do Espírito Santo. Nós vemos o caso de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé e cheio de Espírito Santo. A palavra fala que ele pregava com autoridade e que ele agia com amor. Mas um dia ele foi acusado injustamente, um dia ele foi humilhado, um dia ele foi apedrejado. E sabe o que Estevão fez? Estevão pediu perdão. Não pediu perdão para si próprio, mas pediu perdão para todos aqueles que o maltrataram. Aqui a gente pode ver que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele entregou o seu Espírito Santo, ele deu o seu último passo aqui na terra e deu o seu primeiro passo lá
nos céus, oh aleluia. Então, irmão, vamos perseverar, vamos nos continuar cheios do Espírito Santo, porque breve Jesus virá para nos buscar, para estarmos junto dele na glória. E eu agradeço a oportunidade e passo para o nosso pastor. Amém, irmãos. Assunto maravilhoso. Não podemos confundir. Muitos usam a expressão que na verdade não é doutrinária, com relação à segunda bênção, que muitos consideram o salvo batismo com o Espírito Santo. Muitos até ensinam, foi selado com o batismo com o Espírito Santo. Não existe isso nas Escrituras. E muitos há quem ensina que quem não possui o batismo não há de ser salvo. A Bíblia não nos ensina isso. O selo que a Bíblia nos ensina, que Paulo teve essa revelação e trouxe à igreja, a partir do momento que o pecador, o mais vil pecador, reconhece os seus pecados e acredita no sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, ele passa a ser selado com a promessa da salvação. E esse penhor, essa garantia, independente se você é batizado ou não com o Espírito Santo, esse Espírito Santo de Deus, hoje você passa a ser possessão dele, herança dele, ao crer na redenção do Filho. E agora ele cuida, preserva da tua alma, da vida desta igreja, para que muito em breve possa vir a subir e estar com ele com toda a eternidade na glória. Então, o salvo em Cristo, ele é alvo de várias garantias com relação a essas bênçãos espirituais que Deus já nos concedeu, fazendo de nós novas criaturas, nos dando uma nova posição diante de Deus e do mundo, fazendo de nós, tendo Cristo como centro da nossa vida neste mundo que jaz no maligno, mas onde nós estaremos trilhando, fazendo a diferença, pois hoje somos nova criatura em Cristo Jesus, e nos concedendo esse selo, esse penhor que há de nos preservar, de nos ajudar até a volta do Filho do Homem. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, que Deus em Cristo possa nos fazer entender essa profundidade deste mistério, que hoje eu e você fazemos parte desta revelação para cumprir o nosso dever enquanto aqui estivermos. Que Deus abençoe a tua vida. Estaremos finalizando agora. Quero agradecer os nossos professores que estiveram nos ajudando, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical São Joaquim, nosso irmão Michel, sua irmã Ana Paula, Diácono Wagner, também o nosso querido irmão Guilherme, da Congregação da Liberdade, que sempre está aqui nos ajudando a fazer essas gravações. E lhe convido, querido, que próximo final de semana, se Deus assim nos permitir, estaremos tratando a terceira lição desse trimestre, ao qual vai ser abordado o tema eleição e predestinação, que são bênçãos espirituais em Cristo, que Deus já conferiu à igreja e hoje nós participamos delas. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.